E a mensagem que hoje eu trago, ela fala justamente de algo que eu tenho percebido que na maioria das igrejas esse assunto sumiu dos púlpitos, que é a volta de Jesus. Eu queria pedir para que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 16. Aqui diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Aqui os discípulos de Cristo estão afirmando tudo que eles viram e ouviram. Jamais os discípulos, eles não viveram fábulas e muito menos histórias criadas. Eles jamais morreriam por algo que não fosse verdade. O problema no nosso mundo de hoje, na nossa época de hoje, é que a volta de Jesus, esse evento tão esperado, tão aguardado, na verdade, as pessoas derreteram isso dentro de seus corações. As pessoas hoje, muitos, quando você conversa com as pessoas, eles não creem que Jesus vai voltar. Acham que está demorando, porque os nossos antepassados falavam que Jesus vai voltar, e Jesus até agora não voltou. Queridos, nós precisamos estar atentos todos os dias, a respeito da volta de Jesus. Nós precisamos viver todo dia como se Jesus fosse voltar hoje, como se Jesus fosse voltar daqui a algumas horas. Nós não sabemos quando. Por isso deveríamos viver assim, como se Jesus fosse voltar hoje. Mas essa mensagem sumiu dos púlpitos das igrejas. Hoje se fala muito na teologia da prosperidade. Uma teologia que não edifica nada e nem a ninguém. Fala apenas do materialismo e esquece o espiritual. Uma igreja, a igreja de Deus, ela deve estar sempre atenta. Todos os dias. Ela deve estar atenta, porque um cristão sem compromisso, ele vive como se Jesus jamais fosse voltar. Ele vive como se não fosse preciso prestar conta a nada e nem a ninguém, em momento algum de sua vida. Mas aquele cristão que tem compromisso com Deus, aquele cristão que tem relacionamento com Deus, esse se emociona, como o irmão Nelson se emociona quando fala de Jesus. Esse vive como se Jesus fosse voltar hoje. Ele não é um cristão disperso. Nós que professamos fé em Cristo Jesus, precisamos viver assim, dessa forma. Porque se não assim não for, uma pessoa sem compromisso com Deus, talvez até tenha carisma em meio à igreja. Talvez as mensagens do púlpito até sejam boas de se ouvir, mas ele não é reconhecido no céu. Se ele não tem relacionamento, compromisso, ele pode ter carisma na igreja, pode ter uma palavra que todos gostam de ouvir, mas no céu ele não é conhecido, porque é um cristão sem compromisso com Deus. Executam até muito bem a obra que Deus designou a ele, mas falta relacionamento, falta compromisso, falta verdade, porque só Deus, ele lê o coração de cada filho seu. Ele é o único capaz de fazer isso, de chegar em nosso coração e saber o que realmente está ali. Há pessoas que, quando conversamos, cristãos, eu estou falando de pessoas cristãs,
ou que se dizem cristãs, perderam completamente o temor a Deus. Eles querem servir a Deus não por aquilo que Deus é, mas servem a Deus por aquilo que Deus pode lhes dar. E esse tipo de amor, se é que pode ser chamado de amor, não interessa para Deus. Um amor interesseiro. E hoje a maioria das pessoas vivem como se Jesus nunca fosse voltar. E a palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus está voltando, que nós precisamos nos preparar. Hoje as pessoas mentem, as pessoas falam mal uma das outras, as pessoas amam líderes religiosos, pastores, fazem de uma pessoa, de um ser carnal e pecador, o seu Deus. Fazem dele a figura do próprio Cristo. E é por isso, queridos, que quando um pastor ou um líder religioso cai, logo as pessoas começam a sair. Porque aquela pessoa que caiu era o Deus dele. O nosso Deus não é um pastor, não é um líder religioso. O nosso Deus é o Deus Criador. É o Deus que se deu na cruz por cada um de nós. Quando nós nos convertemos, tem que haver em nós mudança. Nós não podemos nos converter e continuar vivendo da mesma forma que vivíamos se não houver mudança no hábito alimentar, na maneira de se comportar, na maneira de adorar. Que cristão nós somos, irmãos? Porque o cristão, ele tem que ser diferente das pessoas lá fora. Ele tem que ser diferente. Quando um homem ou uma mulher que serve a Deus passa lá na frente, aqueles que olham dizem: lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus. É assim que as pessoas têm que olhar para nós, porque nós temos que ser diferente do mundo, porque a própria palavra diz: aquele que está comigo ajunta, quem não está espalha. Nós temos duas escolhas na vida para fazer: ou andamos segundo os desejos do Espírito, ou então vamos andar segundo o desejo da carne, que nos levará direto para a perdição, direto para o fogo eterno. Quando andamos segundo o desejo do Espírito, nós vivemos, falamos, pregamos e andamos como se Jesus estivesse voltando hoje. Mas quando estamos no desejo da carne, fazemos tudo que desagrada a Deus. O cair é do homem. Isso aconteceu ainda lá no Éden, mas o levantar é de Deus. O problema é que tem pessoas que não querem levantar, caem e querem ficar caídas. Jesus estende sua mão, mas ele não segura. Jesus chama, manda inúmeras mensagens para que ele se levante, mas ele quer ficar no chão, ele não quer ser ajudado. O pecado na vida de um cristão não pode ser algo voluntário. Ele vai acontecer na vida do cristão? Vai, com certeza, porque essa é uma natureza horrível que todos nós temos. Mas ele tem que ser apenas um acidente de percurso em nossa vida, e não algo voluntário.
Jesus está nos dizendo hoje, em Isaías 55, a partir do verso 1, Jesus, ali existe, na palavra de Deus está dizendo que todos vós que tendes sede, vinde às águas, e todos vós que não têm dinheiro, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. É de graça, irmãos. É de graça. Por que não aceitar? Por que recusar algo que Jesus está te oferecendo? De graça. Sem preço. Nós precisamos apenas aceitar, confessar nossos pecados a Jesus e assim começar a ter um relacionamento íntimo com o nosso Deus, com o nosso Pai. Ninguém pode ser perdoado sem se achegar a Jesus, sem confessar todos aqueles pecados que estão ali guardados. Não há remissão de pecado sem confissão. Dentro de toda pessoa que ama e que aguarda a volta de Jesus, existe uma luz. Quando nós conhecemos a palavra, conhecemos a Jesus, viemos para o caminho da salvação, acende-se uma luz em nosso coração. E essa luz chama-se Jesus. Às vezes a luz dói um pouco. Porque quando nós estamos em trevas e viemos para a luz, o primeiro contato com a luz dói um pouco. Porque uma pessoa que passou a vida na escuridão, quando ele abre o olho e dá de frente com a luz, a reação dele é fechar o olho. Porque ele está acostumado com as trevas. Mas quando ele gradativamente começa a observar aquela luz, ele percebe que não consegue mais viver sem ela. A luz deve fazer parte da vida de um cristão, mas nós vivemos em um mundo difícil, em um mundo onde as pessoas sofrem, onde as pessoas adoecem, onde perdemos queridos. O mundo nos traz muitos tipos de sofrimento, desemprego. Esse mundo nos faz chorar, nos faz sofrer. E talvez essas lutas, essas dificuldades, esses momentos onde um pai de família, no seu momento sozinho, chora às vezes, porque não consegue um emprego. Talvez, devido a esse sofrimento, essa luz começa a perder um pouquinho de força dentro de nós. Essa chama que está acesa começa a querer se apagar por causa do sofrimento. E ela diminui de intensidade. E talvez hoje já esteja muito pequenininha dentro do coração de alguns de nós. Mas quando nós nos sentirmos assim, nós devemos ouvir o que os discípulos de Cristo falaram. Nós não morremos por algo ilusório, por algo que não existe. E eu queria recorrer a um texto, mais um texto que encontra-se em Atos. Atos, no capítulo 4, a partir do verso 18. Atos 4, verso 18. Diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Porém Pedro e João lhes responderam:
Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós outros, do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ninguém contou essa história para eles, eles viveram isso. E por isso eles morreram por essa verdade. Em Hebreus 11, verso 1 diz que a fé é a certeza de coisas que não se veem. Nós precisamos ter esse tipo de fé. Acreditar nas coisas que não se veem. Crer em algo que não podemos tocar. Crer em algo que não podemos ver. Somente pela fé nós poderemos viver dessa forma. Nós precisamos crer que Deus designou um anjo poderoso do céu para cada um de nós. Ele nos acompanha por onde quer que vamos. Agora, um anjo de Deus é um ser, imagino eu, fantástico, maravilhoso, mas é um ser santo. Então, dependendo do lugar, das coisas que fazemos, esse anjo, ele não nos acompanha. Ele fica de longe. Ele fica apenas de longe. Existe uma passagem no livro que eu estava lendo sobre tentações. E ali Ellen White, ela descreve que em uma casa há muitos jovens. E aí faz uma pergunta: o que esses jovens ouvem? Ouço sons de músicas. Mas o que é que eles ouvem? Músicas que não edificam. Músicas que entristecem a Deus. Então, no meio daqueles jovens, há alguns jovens cristãos. Seus anjos ficam para o lado de fora, com o semblante triste e com lágrima nos olhos, e afastam-se daquela cena. E aqueles que ali estão ficam totalmente desprotegidos e condenados à perdição. É um livro fantástico que eu li e encontrei essa passagem. E aí, às vezes, quando a gente comenta sobre algumas coisas, mas nada a ver, nada a ver. O nada a ver vai tirar muito o cristão do céu. Porque tudo que envolve pecado tem a ver, sim. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Muitas vezes, nós hospedamos em nossa casa anjos de Deus. Nem sabemos, mas eles estão ali. E é por isso que uma casa, ela deve estar sempre adornada e limpa, espiritualmente falando. Porque os anjos de Deus, o Espírito de Deus, jamais vai habitar em uma casa que não esteja adornada e limpa. Jesus nos prometeu um lugar maravilhoso para morarmos. E nós precisamos crer nas promessas, porque o nosso Deus não é homem para que minta. Todas as promessas que Jesus fez se cumpriram. E as que ainda não se cumpriram, temos certeza de que em breve se cumprirão. E eu quero recorrer a um outro texto que encontra-se em João. Um texto muito conhecido de todos nós. João, capítulo 14. É um texto que todos nós conhecemos, mas é um conforto que Jesus deixou para cada um de nós. Olha a forma com que Jesus fala para nós hoje. Não se turbe o vosso coração.
Não se aflija, não se entristeça, não se desesperem. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, pois se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar, e quando vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Que promessa fantástica, que promessa maravilhosa, que conforto nós encontramos nessa palavra. Não se turbe o vosso coração. Nos pedidos e agradecimentos que aqui aconteceu, eu ouvi alguém falar que tem alguém muito doente, uma pessoa muito doente. Tenha certeza que Deus está com ela nesse momento. Tenha certeza que Jesus vai acalmar essas dores e que em breve essa pessoa estará aqui em nosso meio. Nós precisamos crer. Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, não se entristeça, não se desespere. Assim como Ele fez com os discípulos. Quando o mar ficou revolto, eles estavam em um pequeno barco, e aqueles discípulos gritavam e se desesperavam: cadê o mestre? Cadê o mestre? Que não vem, chamavam e o mestre não aparecia. E o texto diz que o mar ficou revolto e tudo começou na primeira vigília da noite, que é entre 6 horas e 8 horas da noite, mais ou menos. E Jesus apareceu apenas na quarta vigília, que é das 4 da manhã e 6 da manhã. Eles passaram uma noite de desespero. Passaram uma noite clamando por Jesus. A pergunta é: por que Jesus demorou tanto? Deixou eles passar uma noite angustiados. Porque antes que Jesus nos cure, Ele nos tira o medo. Primeiro Ele nos tira o medo, depois Ele faz a obra. Porque quando nós sentimos medo, nós não conseguimos fazer nada. O medo atrapalha a nossa convivência com as pessoas. O medo atrapalha o estudo da palavra. Tem pessoas que têm medo de estudar a Bíblia. Tem pessoas que têm medo de vir na igreja. Tem pessoas que têm medo de buscar a Deus. Mas quando Jesus aparece sobre as águas e fala para Pedro: Pedro, venha. Pedro coloca o pé na água e encontra uma base firme embaixo dos pés dele. Porque no primeiro momento ele confiou muito em Deus. Sabemos que depois o medo veio de novo e ele acabou afundando. O medo atrapalha o nosso relacionamento com Cristo. E Jesus deixou essa promessa, esse conforto: não se turbe o vosso coração. Você está com um familiar doente? Ore. Ore que Jesus vai te atender, vai acalmar as dores, vai restaurar essa pessoa. Eu não sei quando nem como, mas eu creio que quando nós nos colocamos diante de Jesus, Ele faz como Ele fez com os discípulos. Ele acalma qualquer tempestade. E nós que às vezes estudamos a palavra, às vezes há coisas que não entendemos na palavra de Deus. Nós não entendemos porque há coisas na palavra de Deus muito além daquilo que nossos olhos podem ver, muito além daquilo que nossa mente pode imaginar. É por isso que há coisas que olhamos na Bíblia que acabamos por não entender. Enquanto nós vivermos esse mundo de sofrimento e pecado, teremos lutas. As lutas serão constantes. As dúvidas em nosso coração vão aparecer. Os pensamentos
um pouco turvos, vai acontecer. Até Jesus voltar, esse é o sentimento que nós, mais horas, menos horas, vamos ter. Sabe por que essas coisas acontecem? Porque às vezes nós ficamos muito presos nas coisas do mundo. Nós nos preocupamos muito com as coisas do mundo. E acabamos por não agir como deveríamos em nossas dificuldades. Às vezes temos dívidas a pagar. E se preocupamos tanto com essa dívida que sequer oramos a Deus por elas. E tantas outras coisas que vai nos envolvendo, a correria do dia a dia. Eu tenho que levantar 4 horas da manhã, eu passo o dia no trabalho, eu chego em casa cansado, eu preciso dormir porque amanhã eu vou levantar de novo. E assim é a vida. E às vezes não tiramos 10 minutinhos, 5 minutinhos, para dizer: Senhor, me abençoa nesse dia desconhecido para mim. Senhor, manda um anjo seu comigo hoje. Pai, que tudo que eu fazer hoje seja para te honrar. 5 minutinhos. Às vezes não fazemos. Mas o cristão que tem relacionamento com Deus, ele não sai de casa sem antes dobrar seu joelho e colocar aquele dia na presença de Deus, colocar a sua vida na presença de Deus. Qualquer pessoa que tem um relacionamento com Deus faz isso. Seja no momento de paz, ou seja no momento de turbulência, ele não deixa de orar a Deus. Porque é muito fácil para nós enaltecer o nome de Deus quando tudo está maravilhosamente bem em nossa vida. Mas e quando as coisas não andam da forma que gostaríamos? Será que temos a mesma disposição para louvar? Será que temos a mesma disposição para orar? Nós precisamos, na dificuldade ou na paz, orar e louvar o nome de Deus. Nós precisamos deixar Jesus segurar em nossa mão, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus sem Ele. Jesus vai nos levar para casa. Aquela casa descrita em Apocalipse capítulo 21, que descerá do céu, adornada como noiva para seu esposo, aonde não haverá mais nem pranto, nem luta, nem dor, nem sofrimento, aonde não precisamos mais chorar. Eu queria ler mais um texto, e fica em 1 Coríntios capítulo 13. O último texto, para nós passarmos por ele. 1 Coríntios 13, 13, verso 13. Aqui diz assim, eu confesso que eu não entendi muito bem o que esse texto estava querendo dizer. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses 3 é o amor. Quando Jesus voltar, qual é a nossa esperança? A nossa esperança é Jesus voltar. Qual é a nossa fé? É pedir e ter a certeza de que Ele está nos atendendo, vai nos atender. Mas quando nós estivermos no céu, não precisaremos mais de fé. Porque Hebreus 11, verso 1, diz que a fé é certeza das coisas que não se veem. Mas agora eu estou diante de Jesus, no céu. Para que fé? A esperança. Qual é a nossa maior esperança? A volta de Jesus. Ele veio e nos levou
A esperança virou realidade para nós. Não precisamos mais de esperança. O que vai permanecer eternamente no céu? O amor. O amor de Deus para conosco. Esse amor é eterno. É isso que Paulo fala quando ele diz que o maior é o amor. Eu ouvi certa vez uma história. Um casal morava de frente com uma praça. E o seu esposo saía muito cedo. Antes de clarear o dia, ele saía para trabalhar. Certo dia, ao sair para trabalhar, ainda escuro, ele percebeu que naquela praça havia 3 homens andando por ali. Ele ficou um pouco preocupado, mas foi trabalhar. E a sua esposa ficou de dentro de casa observando aqueles homens. E logo as primeiras pessoas que começaram a passar por aquela praça, eles começavam a entregar folhetinhos com mensagens, livros, bíblias, convidava as pessoas para orar com eles. Eles estavam ali divulgando a palavra de Deus. E a manhã foi passando e o dia era um dia muito quente. Logo a mulher, percebendo o que eles faziam ali, se compadeceu deles. E quando já era perto do meio-dia, ela foi lá, chegou para um deles e falou: moço, eu estou observando vocês aqui desde quando ainda estava escuro. E eu não vi vocês em momento nenhum tomar água, comer alguma coisa. Vocês estão a manhã inteira aqui, eu não vi vocês se alimentarem. Eu vim aqui para convidar vocês para almoçar comigo. Um deles perguntou: seu esposo se encontra? Ela disse: não, ele está trabalhando. Mas ele vai vir almoçar em casa. Não se preocupe com isso. O homem então disse: assim que seu esposo chegar, converse com ele. E aí vem até nós. Ela falou: tá bom, assim que ele chegar eu vou conversar com ele. O esposo não demorou para chegar. Ela relatou o que aconteceu. E ele falou: então vá lá, convide eles para almoçar com a gente. Ela voltou correndo para a praça. Ó, o meu esposo chegou, conversei com ele e ele disse que vocês podem almoçar com a gente. Aquele homem disse: então você escolhe um de nós 3, porque somente um vai almoçar com vocês. Aí ela falou: me desculpe, eu estou aqui tanto tempo conversando com vocês, eu não perguntei seus nomes. Ele falou: eu sou a esperança. Aqui lá é a fé e esse é o amor. Agora você escolhe um desses para almoçar com você. Ela ficou um pouco embaraçada, porque na verdade ela queria que os 3 fossem. Mas então ela disse: eu escolho o amor. Eu quero que o amor entre na minha casa. Eu quero que o amor faça parte da vida da minha família. Eu quero que o amor se sente na mesa comigo. Eu quero que o amor nunca mais saia da minha casa. Por isso Paulo diz aqui que o maior deles é o amor, porque foi por amor que Cristo morreu na cruz. Foi por amor que ele se entregou daquela forma, por amor de mim que não merecia. E o que eu tenho dado para Jesus? O que eu tenho feito para Jesus? Quando eu olho para a minha vida, eu chego a uma conclusão: que eu não faço nada, quase nada, por alguém que fez tanto por mim. Queridos, nós precisamos viver a cada dia como se Jesus fosse voltar hoje.
porque somente assim nós estaremos nos preparando para participar daquela grande ceia que Jesus nos prometeu. Jesus disse que jamais tomaria do fruto da vinha de novo, a menos quando todos estivessem lá com Ele. Essa é a promessa de Jesus para nós, de ceiarmos com Ele. Tem uma mesa preparada para nós. Cabe a nós querer participar ou ficar de fora dessa grande ceia. Eu vou pedir para o irmão colocar um louvor que eu deixei com ele lá, e logo a seguir a gente vai estar orando e encerrando a mensagem. Que Deus abençoe todos.
Vamos colocar em pé para orarmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos diante de Ti, Pai, agradecidos porque temos a certeza que o Senhor nos assiste e nos cuida todos os dias. Mesmo, Senhor, naqueles momentos onde parecemos estar só, onde às vezes parece que tudo está contra nós, mas a Sua palavra diz que o Senhor é por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor designou um anjo para cuidar de cada um de nós. E nós queremos aqui, Senhor, deixar expresso a nossa gratidão por esse amor incondicional que o Senhor tem por nós. Mesmo nós sendo tão pequenos, tão falhos, ainda assim o Senhor nos ama de uma forma tão intensa. Querido Deus, nos ajude a fazer a Tua vontade. Perdoa, Senhor, os momentos que entristecemos o Teu Espírito com nossas faltas. Por favor, Senhor, nos ajude a Te amar, não somente com palavras, mas com atitudes, com nossos bens, com nossos talentos. Que nós possamos dedicar toda a nossa vida a Ti. Porque o nosso desejo, Pai, é encontrar com o Senhor nas nuvens do céu e morar numa eternidade debaixo de Sua luz. Querido Deus, abençoa cada irmão que aqui se achegou essa noite, Pai. Cada familiar, cada família representada aqui. Que o Senhor possa estar atendendo a cada um segundo a sua necessidade, segundo o seu querer, Pai. Porque sabemos que todos aqui têm as suas lutas. Por favor, esteja com cada um deles. E aqueles, Pai, que não puderam vir hoje aqui, o Senhor sabe o motivo justo pelo qual aqui não estão. Que o Senhor possa estar com eles também. E que esse restante de semana seja uma semana abençoada para cada um deles. E que eles possam, naquele dia tão especial, aquele memorial da criação, no sábado, eles possam novamente estar aqui, agradecendo a Ti pela semana abençoada que tiveram, Pai. Esteja com aqueles que estão enfermos, esteja com aqueles que estão talvez desempregados, que estão com o coração entristecido. Por favor, Deus, não desampara eles agora, fortalece-os para que eles possam estar sempre em nosso meio, dando glórias ao único Deus, o Deus Criador, que morreu na cruz por cada um de nós. Nos acompanha agora, Senhor, cada um vai voltar para seus lares, que o Senhor possa nos acompanhar em segurança até nossas casas, nos dar uma noite na Sua companhia, e que nós amanhã, ao despertar, possamos, antes de qualquer coisa, lembrar de agradecer a Ti pelo dia de hoje, pela noite de sono e pelo dia que iremos enfrentar, Pai, desconhecido para nós. Dá-nos, Senhor, a Tua paz e o Teu perdão. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.